Alors, mesdames et messieurs, excellences, bienvenue ce soir à la Bibliothèque nationale du Luxembourg. Moi, je suis aussi ici en tant qu'invité aujourd'hui, en tant que représentant du Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art. Et je remercie d'ailleurs la Bibliothèque nationale représentée par son directeur adjoint, M. Carlo Blum, ce soir, pour l'accueil qu'il nous réserve aujourd'hui. Alors, cette soirée donc, est organisée en collaboration entre la BNL et le MNAHA. Et je crois que ce sera une soirée assez exceptionnelle et pour laquelle nous, en tout cas au musée, et je crois aussi ici à la bibliothèque, on se réjouit depuis plusieurs semaines de pouvoir accueillir ce soir même plusieurs mois, disons depuis le mois de mars, on a commencé à préparer cette soirée, d'accueillir ce soir donc deux stars du Portugal, deux stars de la production culturelle au Portugal et aussi des très fins observateurs de l'actualité politique et sociale du Portugal. Dans la première partie de la soirée, Madame Anabela Mota Ribeiro, ici à ma droite, fera un petit exposé, une petite présentation qui, je pense, sera très personnel, sera très lié aussi à des témoignages, à ce lien entre la grande histoire et l'histoire des individus. Quelque chose qui nous tient aussi à cœur au musée dans notre exposition pour montrer comment cette histoire du 25 avril 1974 a eu une influence sur la vie d'énormément de gens, même de gens qui n'étaient pas nés en 1974, puisque un des angles d'approche de l'entretien ce soir sera entre Mme Mota Ribeiro, née en 1971, donc vous n'avez pas de souvenir personnel de la période pré-révolutionnaire et révolutionnaire, et M. Alfredo Cunha, qui lui est né en 1953 et donc qui a une autre perspective peut-être sur ces événements. Alors, Mme Anabela Mota Ribeiro, je crois, ne nécessite pas beaucoup de longues présentations. Je vous renvoie aussi à son site internet, anabelamontaribeiro.pt, où vous trouvez aussi bon nombre de textes qui évoquent sa carrière. J'en évoquerai surtout un aspect très important, qui est l'émission à la télévision publique portugaise, Os Filhos da Madrugada, excusez mon portugais, Les enfants de l'aube en français, qui évoque à travers les récits et témoignages de personnes très diverses, mais toutes nées donc après la Révolution, cette histoire de la construction de la démocratie au Portugal après la chute de la dictature. Et il raconte donc comment le Portugal s'est transformé au courant des 50 dernières années. Venant aussi du monde littéraire, ce qui explique d'ailleurs la volonté de présenter ici à la BNL, à la Bibliothèque nationale, cette conférence. Madame Mota Ribeiro est aussi l'autrice de très nombreux livres, a collaboré et collabore toujours comme journaliste indépendante à de nombreux journaux et magazines portugais, dont le Diário de Noticias, le Journal des Negocios ou Publico. Elle a été membre de nombreux jurys littéraires et scientifiques aussi, et est donc une personnalité incontournable de la scène culturelle portugaise. Et c'est pour nous un immense honneur de pouvoir l'accueillir ce soir, ici, à Luxembourg. Elle est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en philosophie de l'Universidade Nova de Lisboa et poursuit, d'ailleurs, je ne me trompe pas, actuellement en cours des recherches pour une thèse sur l'écrivain brésilien Machado de Assis. Et voilà, donc je n'évoque que ces aspects phares de la carrière de Madame Mota Ribeiro. Dans un second temps, nous tenterons comment ces récits de vie, marqués par l'histoire politique portugaise, ont aussi été fixés par l'image. En dialogue avec Alfredo Cunha, incontournable photographe ayant non seulement fixé sur pellicule la révolution des œillets, mais aussi les soubresauts de l'histoire portugaise et mondiale depuis plus d'un demi-siècle. Vous pouvez actuellement admirer au National Museum Fashmart une sélection de ses plus marquantes photographies dans une exposition montée en collaboration avec le Museo de Neorealismo de Villafranca de Xira au Portugal. Vous y verrez comment l'œil avisé d'un photographe à l'instinct incomparable a façonné la vision que nous avons aujourd'hui de cette période à travers des cadrages et des compositions artistiques qui dépassent d'ailleurs très largement l'unique ambition de fixer des événements par la photographie de presse. Alfredo Cunha, né en 1953, est photographe comme son père et son grand-père avant lui. Et il m'a confié cet après-midi que l'inspiration d'Edward Steichen était très importante pour son père et aussi pour lui-même dans le choix de sa carrière et aussi dans le choix du type de photographie qu'il ambitionne et qu'il réalise d'ailleurs.
Le 25 avril 1974, il arpenta les rues de la capitale portugaise et fit des photographies devenues aujourd'hui iconiques, notamment celle-ci de Salgueiro Maia, un des acteurs principaux de cette journée. Après 1974, M. Cunha a beaucoup voyagé, notamment dans les anciennes colonies portugaises. Photographe à l'agence ANOP, aujourd'hui la Lusa, il a été également le témoin de l'histoire de cette décolonisation, parfois très violente. Il fut aussi également photographe officiel de 2 présidents portugais, de Ramalho Eanes et de Mário Soares, ce dernier qui l'accompagna d'ailleurs au Luxembourg lors de sa visite d'État en 1988. Cofondateur du périodique Publico, il a dirigé entre 2003 et 2012 le département images du quotidien Diario de Noticias. Officiellement, selon la page Wikipédia, à la retraite depuis 2012, M. Cunha n'en est pas pour autant resté inactif puisqu'il continue à photographier et surtout à publier et à faire des expositions. Et je pense qu'il y a une actualité éditoriale très très riche aussi ces derniers mois et dans les mois à venir. Le dialogue de ce soir se fera donc entre 2 témoins d'un passé récent avec des points de vue assez différents. D'un côté, donc, une journaliste qui, je pense, apprécie autant plus la démocratie que vous n'avez pas de souvenir direct de la dictature, mais qui, par vos travaux, essayez de rendre cette histoire accessible et de la fixer dans les mémoires pour rendre aussi conscience de l'importance de cette démocratie. Et puis, entre Alfredo Cunha, un témoin de l'époque qui a connu aussi bien la période avant 1974 que celle de la construction de la démocratie dont nous parlerons ce soir. Je veux aussi ici rendre attentif au fait que, ici à la Bibliothèque nationale, vous trouverez aussi un grand nombre d'ouvrages en lien avec cette histoire. Je vous invite à consulter le catalogue de la bibliothèque, ce temple du savoir qu'est la Bibliothèque nationale ici au Luxembourg, pour retrouver un certain nombre de documents à ce propos. Et je voudrais ici évoquer aussi les coups de cœur qui ont été présentés par 3 collaborateurs de la BNL, M. Christophe Marineiro, présent ce soir, M. Ricardo Batista et M. Michel Donovan sur le site internet de la BNL, sous le titre « Ce qui reste du 25 avril pour les générations d'après ». Un titre assez proche finalement de ce que nous allons évoquer aussi ce soir. Et puis finalement, un tout grand merci donc aussi à la BNL ici de nous accueillir, d'accueillir cet événement. Un grand merci à M. Swan Mullen qui, du côté de la BNL, a été la cheville œuvrière pour cette soirée. Et puis en fait, je pense que j'ai déjà parlé trop longtemps. Il ne me reste donc plus qu'à donner un dernier merci à nos 2 conférenciers qui, malgré des agendas très chargés, ont trouvé le temps de venir ici à Luxembourg pour nous parler de cette période fascinante que sont les 50 dernières années de l'histoire du Portugal. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire, voilà, the floor is yours. L'écrivain Jorge Luís Borges disait qu'une bibliothèque, c'est le lieu du paradis. Donc c'est un honneur, une merveille être dans une bibliothèque. Merci bien pour cette invitation au musée et à la bibliothèque pour cet accueil. J'irai vous montrer quelques images de mon programme à la télé. Por ter nascido 2 semanas antes do 25 de Abril, ouviu a mãe dizer que era o arauto da Revolução. Nasceu, portanto, em 1974 e é o mais velho dos 25 entrevistados dos Filhos da Madrugada. Domingos Folk Guimarães estudou na Voz do Operário, fez um mestrado em cinema na London Film School, estudou teatro, muito mais tarde estudou gestão em Nova Iorque. Viveu 13 anos fora de Portugal, em Espanha, Itália e Inglaterra. É empresário e mentor de jovens empreendedores, casado, 3 filhos. É tão otimista e tão gregário que tem amigos no mundo todo e diz que só se lembra do futuro. Julgo não ser um excesso dizer que é comunista desde a gestação. O seu pai foi fundador da CGTP, a mãe é redatora do Avante, os padrinhos são históricos resistentes antifascistas. Olá, Domingos.
Olá. Em vez de te perguntar, como pergunto a todos os convidados do programa, como é que o 25 de Abril tocou a tua vida, pergunto pelo teu nome, Domingos, porque é um nome que em si já traz muita luta. Alors, j'étais plus jeune et moins folle. Maintenant, je me rends compte que je suis complètement folle parce que j'ai accepté de parler en français. J'ai étudié à l'école française pendant 8 ans. Ça fait longtemps. Et peut-être ma génération, c'est la dernière génération au Portugal qui étudie à l'école les Français. Je suis capable de lire un livre d'Annie Ernaux en français. Et puis, j'ai dit à Sonia, oui, je peux le faire en français. Mais maintenant, donc, j'irai faire une mélange de portugais, français, anglais. Malheureusement, je ne peux pas faire en allemand parce qu'en allemand, je sais dire ein Kuss. Et c'est tout. Olá, quem é que aqui é português? Oh, estou em casa. Maintenant, plus sérieuse, excusez-moi, je compte avec votre indulgence pour les erreurs parce que d'habitude, je ne parle pas le français. Même si j'ai étudié la structure de la langue, il faut le pratiquer. Ça viendra dans quelques jours. L'unique façon peut-être d'être fluent dans le français, c'est recevoir d'invitations tous les mois pour venir au Luxembourg. Et merci bien pour cet accueil et pour l'amitié, spécialement de Sonia et de tous les gens que j'ai trouvés au musée ici à la bibliothèque. Alors, Os Filhos da Madrugada, Les Enfants de l'Aube, c'est un programme de télévision que j'ai créé, ça fait 3 ans, en 2021. Et c'est une collection d'entretien jusqu'à Jean qui est né après la Révolution. C'est une façon d'avoir un portrait du Portugal que nous sommes aujourd'hui. Et c'est aussi une façon de dialoguer avec ma propre histoire, parce que si je ne suis complètement une enfant de l'Aube, bien sûr j'ai une histoire que c'est la même. Mon papa était à la guerre coloniale. Il n'était chez moi quand j'ai commencé à parler au fait des choses que les bébés ou les enfants font. Excusez-moi. Et ça, c'est une opportunité pour penser ma propre histoire. Et c'est très sérieux pour moi, ça. Maintenant, je voudrais montrer une autre chose, une autre vidéo. Merci. L'autre vidéo. Oui. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. Un petit peu de cette chanson que tout le Portugais connaît bien. C'est comme le passwords, on peut dire ça, pour le mouvement militaire de Santarém en direction à Lisbonne. Cette chanson était le signal à travers la radio pour faire ce chemin jusqu'à Lisbonne. J'adore ces images parce que on voit le peuple
em cada esquina um amigo, Et le chanteur, c'est Zeca Afonso. em cada On le voit dans quelques moments. Et c'est important, il est là. Et c'est important parce que la chanson qui commence avec « Nous sommes les enfants de l'aube », c'est le vers que j'ai adopté pour le titre de mon programme. Et j'ai aussi une vidéo de Zeca Afonso en chantant merci. Grande La Vila Morena, c'est comme un anthem, hymne national pour nous. Et alors, l'autre, s'il vous plaît. C'est ça. Non, reste ici, reste ici. Merci. Le son, yeah. Zeca Afonso chante la chanson Somos os filhos da madrugada, nous sommes les enfants de l'aube. La chanson, c'est de 72, c'est avant la Révolution. Mais je l'adore et je pensais que c'est très symbolique appeler le programme avec ce titre. Parce que justement, je fais des entretiens à ces enfants. Et une autre vidéo. Non. L'autre, c'est de Chico Buarque, c'est un Brésilien qui... Oui, c'est ça. Chico Buarque, c'est un Brésilien qui a écrit cette chanson dédiée à la Révolution. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente nalgum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta a primavera, pá. Agora quero saber se os portugueses vão saber bater as palmas. Les images sont du 1er mai. Alors, cette image, vous la connaissez bien sûr, c'est Salgueiro Maia. On ira parler plus tard, Alfredo Cunha et moi, de cette image. C'est toujours incroyable de voir comme il était jeune, très, très jeune. Et cette phrase de Salgueiro Maia, c'était comme le début, et c'est une forme de dire viens avec moi, il faut changer tout ça. Comme vous le savez tout, il existe différents. Vous pouvez le lire, mais c'est incroyable comme une phrase peut changer tout. C'est la grand-fils de Salgueiro Maia. J'adore ces photos. Daniela, c'est son nom, était dans mon programme. Et vous voyez ici la photographie de Alfredo, ces photos iconiques. Et comme il était déjà mort quand Alfredo fait
ce livre avec Adelino Gomes, qui s'appelle Os Rapazes dos Tanques. Natércia, la veuve de Salgueiro Maia, avait ce photo de Salgueiro Maia, ce photo iconique. Donc j'adore cette image parce que c'est une génération qui est ici. Et j'ai demandé à Daniela d'écrire une lettre symbolique pour lire dans le programme à ce grand-père. Et c'est une partie, et c'était très mouvant, parce que pendant le programme, elle a fait la lecture. Cher grand-père, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où commencer cette lettre, je ne sais pas comment m'adresser à toi. Je ne t'ai jamais parlé, je sais juste que tu as été et ce que tu représentes. Même si je ne t'ai jamais rencontré, il y a un lien entre nous. Je vous donne 1 minute pour le lire. J'adore la dernière phrase. Comme mari, comme père, si beaucoup de personnes aiment Salgueiro Maia, mais moi j'aime Fernando. C'est le grand-père. Et j'aime aussi, je peux te jurer que ma génération se battra pour un Portugal plus juste pour tout un chacun, sans exception. À ce temps-là, il y avait 12 députés d'extrême droite au Parlement. Nous avons 50 en ce moment. Et l'autre lettre, c'est de Catarina, la mère de Daniela, qui vit au Luxembourg et qui a écrit une lettre partagée à Facebook pendant la pandémie. Cher papa, je t'écris au son de Grândola, la chanson de Zeca Afonso que nous avons écoutée. Je t'écris au son de Grândola. Tu es battu pour nous, pour ton pays. Et c'est dur. Tu t'es battu pour ce qu'en quoi tu croyais. Tu t'es battu pour que chacun puisse rêver. Cette phrase, 25 d'avril sempre, c'est une chose qu'on dit tout le temps. 25 d'avril toujours. Fascismo nunca mais. Fascisme, jamais. Plus jamais. Ça, c'est une synthèse du grand moment, du moment clé du processus révolutionnaire. Première élection libre en 95, arrivée de 500 au plus rapatriés au Portugal en 75 de neveux. Ça veut dire la prochaine année, nous irons continuer avec ce sujet, bien sûr, parce que beaucoup de choses très importantes pour la vie contemporaine sont arrivées en 75, ou même la première constitution en 76. Ce que le 25 avril a permis, la liberté d'expression, la liberté d'association, élection libre, création de l'État-providence, la séparation de l'Église et de l'État, la séparation du militaire et du civil. L'Église, l'État, c'est une chose très importante parce que les divorces catholiques étaient forbidden, interdits. Et cette séparation a fait une, la composition de la famille a changé complètement à cause de ça. Les 3D,
démocratiser, développer, décoloniser. Entre le changement, j'irai parler plus que tu, où j'ai choisi parmi invité, le changement de statut de femme et d'éducation. C'est incroyable que 24% de la population était aux années de la Révolution analphabète. J'irai vous montrer des photos de Diana Branco Moraes, militaire, Mariana Vieira da Silva, ministre, Inês Ferreira Leite, magistrate, et Marta Loja Neves, diplomate. Pourquoi? Parce que ce métier était interdit et toutes ces femmes ne pouvaient pas avoir la vie qu'elles ont aujourd'hui avant le 25 avril. Ici, c'est la militaire, tenente-coronel, c'est un très haut patente. Et j'ai choisi Diana pour le 25 avril de 2024. C'est un hommage simple aux militaires pour ce jour-là. Et j'adore ce souris. Et j'adore aussi ça. Ça veut dire, elle a une haute patente, je ne sais pas comment dire, mais grade. Et les ongles, comme vous voyez, ils sont très bien. Elle se permet d'être féminine, en même temps qu'elle a un très haut grade. Mariana Vieira da Silva, ministre, magistrate, Inês Ferreira Leite, é prof à Faculdade de Direito de Lisboa, Marta Loja Neves, diplômée. La femme peut être la femme d'un diplômé homme, mais elle-même ne pouvait pas être une diplômée. J'adore cette image et à mon avis, cette image, c'est l'essence des enfants de l'aube. Cette année, j'ai choisi dans quel programme quelqu'un qui est né avant la Révolution et quelqu'un qui est né après la Révolution. Et c'est une façon de mettre un contraste évident entre le avant et le après. Sara Veiga, la fille, elle est traductrice, et Maria do Céu Veiga, retraitée, mais elle était femme de ménage. Si la dictature n'avait pas pris fin ce matin-là, Sara aurait été condamnée à répéter le schéma de vie d'une femme pauvre, aux revenus miséreux, privée d'éducation et d'autonomie. Elle aurait été condamnée à rester prisonnière d'une relation avec un homme qui, pour se sentir important, l'aurait traitée de stupide et d'inutile des années durant. Peut-être aurait-elle été domestique comme sa mère. Peut-être aurait-elle passé des heures dans le transport public tous les jours. C'est ainsi que Sara, traductrice, a décrit l'époque et le parcours de vie de Maria do Céu Veiga. Les possibilités de la démocratie et les contingences du fascisme sont condensées dans son corps et celui de sa mère. Et c'est très mouvant pour moi parce que la mère de Sara, Céu, a finalement senti que sa voix compte, que quelqu'un a la volonté, l'intérêt pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle dit. Neni, sa mère vit ici, au Luxembourg. Elle est rapper. C'est très jeune,
Elle a, oui, elle a un vers dans une chanson qui dit « Se foda a porta, vou pela window ». Et ça, c'est très riche et très important. On rigole, mais il y a beaucoup de choses que cette verse nous dit, parce que la langue se transforme. Et même quand elle dit « se foda », qui n'est pas propre, elle ne dit pas « que se foda ». Elle fait « se foda ». C'est une autre chose. Et dans le même vers, elle incorpore l'anglais. Et elle dit dans le quartier, à la périphérie de Lisbonne, nous avons grandi en parlant ainsi. Nous avons appris à avoir ce lien entre nous et c'est ainsi que nous communiquons avec l'argot, les créoles capverdiens et les créoles de Guinée-Bissau. Nous mélangeons beaucoup les mots anglais. Nous avons une influence américaine et afro-américaine. Lorsque je vais à l'école, j'apprends un bon portugais. Nous finissons par incorporer toutes ces langues, créant ainsi une langue métisse. Cette notion, langue métisse, c'est très fort. Hein? C'est très fort. C'est ce que j'essaye de transmettre dans mes chansons. Elle a vécu entre un quartier en périphérie de Lisbonne et Luxembourg, où sa mère a émigré. Sa famille est capverdienne. Neni est un phénomène dans un monde globalisé. Sushi, son premier titre, compte 14 millions de vues sur YouTube. Tequila a dépassé les millions de vues en une semaine sur la plateforme Colors. C'est énorme. Une autre émigrée, mais c'est toute une autre histoire. Christel Alves-Meira, cinéaste, est née en France, alors c'est la deuxième ou troisième génération, et a grandi dans une famille d'émigrés issus du nord du Portugal. La richesse et la fascination des questions d'identité et d'appartenance, la culture française apprise à l'école et la culture portugaise apprise à la maison sont quelqu'un des thèmes de son œuvre et composent sa vie. Et cette question d'identité et d'appartenance sont des questions que tout le monde qui est immigré partage. La mort et le deuil sont au corps de Alma Viva, le premier long-métrage de cette cinéaste qui n'a pas fait l'école du cinéma, il s'est formé au théâtre. Le film a été tourné dans le village où sa mère et sa grand-mère sont nées et où elle passait ses étés, un classique. Ses parents ont immigré dans les années 70 pour des raisons économiques et politiques. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens ici au Luxembourg qui peuvent dire le même sur ses enfants ou grands-enfants. Et c'est une fascination. Et la question d'identité et d'appartenance, c'est très complexe. Et même la langue, parce que Christelle parle le français avec sa fille, et me dit, oui, mais pour le français, mon accent, c'est pas le pur, c'est un accent du banlieue. C'est un accent qui n'est pas de l'élite. La langue, c'est une chose qui est très complexe, très spécifique, et c'est à cause de ça aussi que j'ai partagé avec vous Se foda a porta, vou pela window, parce que je crois vraiment que quand la langue est en transformation, ça veut dire que nous sommes déjà dans un mouvement qui ne s'arrête pas. Une autre émigrée, Luísa Semedo, des origines de Cap-Vert, a vécu à Serafina. C'est un quartier très, très pauvre à Lisbonne.
elle a vécu là jusqu'à l'âge de 24 ans, date à laquelle elle a immigré en France, où elle travaille maintenant comme prof de philosophie. Elle est titulaire d'un doctorat en philosophie de la Sorbonne, a étudié l'empathie et enseigne dans un lycée de la banlieue parisienne. Elle a pensé jusqu'à 24 ans que peut-être son destin sera le même de ses parents, travailler dans une usine. Et c'est incroyable comment une très jeune femme a un doctorat en philosophie à Sorbonne. La première fois que j'ai travaillé, je devais avoir 3 ans. Je collais des étiquettes sur des catalogues avec mon frère. On a gagné de l'argent pour acheter des baskets. J'ai déjà fait beaucoup de choses. J'ai été caissière dans un supermarché. J'ai travaillé dans les télécoms. J'ai travaillé dans les banques. Alors, ce sont des témoignages que tous les jours, quand le programme est dans la télé, tous les jours, j'en dis choses comme ça. Et c'est incroyable parce que les gens me disent c'est pas loin de l'histoire de ma famille. Je peux dire le même. La génération avant la mienne, ou ma propre génération, le Portugal était très pauvre, rural et analphabète. Et c'est évident quand on voit ça. Ici, c'est une autre histoire d'un jeune homme qui est né dans un quartier très pauvre de Porto, au nord du Portugal, Ricardo Vasconcelos, et il travaille dans la Université de l'État de San Diego, Californie, et il dit dans son email, I am a first generation college student. You can do it too. Et c'est la chose importante. Presque tout dans sa biographie peut être raconté à partir de cette signature sur son adresse électronique. Je suis le premier de ma famille à aller à l'université. Vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, cette image, on ira parler avec Alfredo sur cette image et d'autres. Et pour finir, j'ai ce poème de Sofia de Mello Briner Anderson, une poète immense qui a écrit quelques poèmes sur la Révolution. J'aime bien ce poème-ci. Le titre, c'est même Révolution. Et j'ai en portugais et en français. Et j'irai le dire en portugais. Como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta, como puro início, como tempo novo, sem mancha nem vício. Et alors sommes-nous. Merci. Viens m'aider. Oui. Ah, et je veux dire aussi que j'ai fait une transcription des entretiens du premier saison 2021-2022 et c'est pour le musée, bien sûr. Et les photos que nous avons vues sont de Stel Valent, avec laquelle je travaille, ça fait beaucoup de temps. Et elle est aussi une enfant de l'Aube et une immigrée, parce qu'elle est née à France, fils des immigrants. Et ça fait 10 ans qu'elle a décidé qu'elle veut vivre au Portugal. Donc,
Les images que nous avons vues sont de Estelle Valente. Merci à elle aussi. Et merci aussi à RTP, la télévision publique portugaise, qui m'a donné la possibilité de faire ce programme tous les jours, 20-25 minutes. Et m'a dit, tu peux inviter quelqu'un, peut être une personne qui va pour la première fois à la télé ou une personne très connue. Et ça, c'est un luxe que la télévision publique permet, parce qu'il n'a pas la pression de l'audience, tout ça. Et je suis très reconnaissante, je veux dire grateful. Je suis très reconnaissante à RTP pour ce programme et c'est tout. Et je suis très reconnaissante à vous tous pour l'indulgence pour mon français, surtout ça. Olá! Olá. Vamos ter um pequeno filme de 3 minutos. Não vai demorar muito. Então, vamos começar. E depois com o filme. começamos a falar. É um filme sobre aquilo que nos traz aqui, que é o 25 de Abril. Já agora dou-vos a informação, esta fotografia é uma fotografia que posteriormente, já o ano passado, foi tratada pelo Vils, pelo Alexandre Farto, e tornou-se no símbolo do 25 de Abril, agora. Eles não podiam baixar um bocadinho. Baixar a luz? A luz? Se Não. possível. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira, à sombra do mar.
Pronto, foi dado o mote. Bom, para mim é um privilégio enorme falar com o Alfredo Cunha, porque cada português habituou-se a ver o retrato do Salgueiro Maia como a imagem da Revolução, como a imagem mais icónica desta Revolução. E há uma pureza, há uma inteireza, uma coragem, há tantas coisas que são transmitidas naquela fotografia que eu não resisto a começar por aí e perguntar-te, quando tu tiraste essa fotografia, tu conseguiste compreender logo que aquela fotografia iria ser a imagem da Revolução que estava naquela cara, naquele homem, naquele capitão, naquele jovem capitão, estava a Revolução? Bom, naquele momento o Salgueiro Maia não é o Salgueiro Maia que é hoje. Era um capitão que nós não sabíamos quem era. Eu, por acaso, já sabia quem ele era desde as 6 da manhã. Mas desde as 6 da manhã até às 3 da tarde, não é desde as 6 da manhã do 25 de Abril até 50 anos depois. Eu hoje sei quem é o Salgueiro Maia. Naquela altura e naquele dia não sabia. Mas sabia que era um líder e sabia que era o homem a seguir. Esta fotografia tem uma história curiosa, que é esta fotografia foi recusada no dia 25 de Abril. Esteve inédita durante 20 anos. Como é que isso é possível? Esta fotografia ter estado inédita 20 anos? E 20 anos depois, na comemoração dos 20 anos de 25 de Abril, já eu era editor fotográfico do Jornal Público, o Vicente Jorge Silva, com aquele entusiasmo do costume, chega-se ao pé de mim e diz: opá, arranja-me uma fotografia nova de 25 de Abril. E eu, está bem, vou arranjar. E ele olha para aquela fotografia: pá, Salgueiro Maia, olha esta foto, fantástico. Então fizemos uma primeira página, que é a primeira página e a última do Público, a maior primeira página que já se fez na imprensa portuguesa. E ele escreveu um texto que se chama Os Olhos do Capitão. Os Olhos do Capitão. Os Olhos do Capitão. E porque Salgueiro Maia tinha os olhos verdes e transparentes, tinha um olhar firme. E aquilo foi um sucesso. O jornal, nesse dia, vendeu 150 mil exemplares. E nunca mais parou. E a fotografia já não é minha, eu é que sou da fotografia. Por isso, é só isso. No cenário do meu programa de televisão, que é um cenário virtual, aparece esta imagem do Salgueiro Maia, mas que é uma imagem de um grafite que está no muro da Universidade Nova de Lisboa, que por acaso é a minha universidade. Mas coincide com isso que estás a dizer, no sentido em que as reproduções, as apropriações foram tais que a fotografia deixou de pertencer. Claro. Mas há uma coisa que tu disseste e que me interessa. Como é que tu percebeste que aquele era o homem a seguir e que ele era o líder, porque era um dos capitães e há outro capitão muito mais exuberante, que é o Otelo Saraiva de Carvalho. Que ainda por cima era major. Aquilo, eu explico-te. Quando eu estou a fotografar no Terreiro do Paço, nós sabíamos que era a cavalaria. A cavalaria era a arma mais conservadora do exército português. E falava-se num golpe do Cousa da Riaga. Eu começo a fotografar com muito cuidado. Havia tanques, metralhadoras, não sei o que, esses tipos, isto vai ser uma confusão, pensei eu. E estava a fotografar e há uma cena que eu fotografo em frente ao Ministério do Exército, que é: vem um carro da polícia
para junto do Salgueiro Maia e eu disse, bom, isto vai aqui haver coisa. O Salgueiro Maia vem, com a metralhadora na mão, ele para e o polícia faz-lhe continência. E no momento em que o polícia faz continência, eu disparo, mas eu disparo escondido atrás de um poste transformador da eletricidade. Havia umas caixas e estava escondido. E Salgueiro Maia olha para mim, aliás, na fotografia vê-se isso, ele olha para mim, furioso, e diz, opa, venha cá. E eu não acredito. Venha cá, quem é você? O que é que está aqui a fazer? Sou jornalista do século, sou fotógrafo do século. Eu trabalhava no jornal do século. Estou aqui a fotografar. E como é que eu sei que você não é da PIDE? Não é da PIDE, claro. Eu disse, não sou. Mostra lá o seu cartão. E mostrei-lhe o cartão. Ele começou-se a rir e disse, se você anda a fotografar, não se esconda. Porque senão nós pensamos que você é um tipo que anda aí furtivamente. E tenho outro aviso para lhe fazer, diz ele. Se você é do contra, somos nós, os gajos do contra. Se for a favor, são uns que estão ali daquele lado. Por isso, você, se for a favor, vá lá para o pé deles, mas não ande escondido. E eu, pronto, está bem. Isto passou, já agora conto o resto da história. E ficámos amigos. Eu fui amigo de Salgueiro Maia até ele morrer. E ele contava sempre a história. Pá, veja este gajo escondido, tipo para lhe dar um tiro. Eu disse, pá, não tiveste nada para me dar um tiro. Eu, tive. E brincávamos com isto. Mas há uma história muito engraçada. Que na preparação do filme da Maria de Medeiros, eu conto esta história. Conto esta história, muito bem contadinha e tal, como é que foi. A luz era assim, era assado, a luz nos capacetes. Tinha havido o golpe de Estado no Chile, a nossa obsessão era a luz nos capacetes, a luz era muito filtrada. Bom, e eu conto isto tudo por nós técnicos. Depois fui convidado para ver o filme, fui todo contente de ver o filme. Quando cheguei lá, o fotógrafo era preto. O fotógrafo que estava a falar com o Salgueiro Maia era preto. E eu fiquei assim a olhar. Pronto. E não percebi nada. E disse à Maria, então, mas o fotógrafo é preto. É para simbolizar o colonialismo. Disse, ok, está bem, pronto. Agora simboliza o colonialismo. Bom, já vamos falar do colonialismo, até porque registaste também, de muitas maneiras, o fim do Império. E a questão colonial é muito sensível e no próximo ano vamos falar disso. Bom, se não falarmos no próximo ano, não sei quando é que vamos cicatrizar essa ferida, porque está ainda muito por resolver na sociedade portuguesa. E algumas fotografias que estão no museu também nos permitem justamente perceber o que era esse império colonial e o que é que foi, nomeadamente em Moçambique, a descolonização. Mas tu fizeste uma menção ao Chile e eu gostava só de abrir um parênteses para dizer que ontem morreu o António Skármeta, que escreveu o livro O Carteiro de Pablo Neruda, que se transformou num filme que foi um grande sucesso no mundo inteiro. E eu tive a oportunidade de entrevistar o António Skármeta no Chile, quando passavam 40 anos sobre o golpe do Pinochet, portanto em 2013, e soube uma coisa muito surpreendente. A Michelle Bachelet, candidata nesse ano e pela segunda vez eleita Presidente da República, bem como o Skármeta, sabiam cantar a Grândola Vila Morena. E explicaram-me que, como o golpe do Pinochet tinha sido em 73, para estes exilados políticos, o 25 de Abril foi um farol de esperança e de democracia. Então, saber cantar a Grândola Vila Morena era uma forma de
ter esperança, posicionarem-se do lado certo da história, vamos dizer assim. E eu achei uma coisa muito, muito comovente. E, portanto, é uma forma só de trazer também aqui o António Scarmeta e a Michelle Bachelet e todos aqueles que foram perseguidos no Chile pelo regime pinochetista e que cantaram a grândola como quem canta um canto de esperança. Fecho este parênteses. Que foi... Não feches ainda. Eu tive mais azar. A futura foi o Pinochet em Fátima. Bom. É horrível. Bom, tu fotografaste toda a gente, até o Pinochet em Fátima. Até o Pinochet em Fátima. Devia estar a pedir perdão por tudo o que fez. Bom, infelizmente a história conta-nos que ele não parece ter pedido perdão por nada. Mas, voltando àquilo que tu fotografaste e fotografias como esta do Salgueiro Maia que estiveram inéditas há tanto tempo. No fundo, no teu arquivo, nós podemos encontrar muitas fotografias que foram publicadas imediatamente e outras fotografias que ficaram esquecidas, ou pelo menos que não foram imediatamente partilhadas. Como é que tu fizeste essa triagem, essa seleção desse material que tu quiseste imediatamente publicar, expor como sendo um testemunho histórico e outro material que está no teu arquivo pessoal, ou esteve durante muitos anos no teu arquivo pessoal e que conta também a história? Em 1974, quando é o 25 de Abril, eu tinha 20 anos. Estou a fotografar o 25 de Abril com 20 anos. Era fotógrafo do século desde os 18. Tinha carteira profissional desde os 18. Quando eu fui fotografar, levei 40 filmes de 36 exposições e 2 câmaras fotográficas. O que é que acontece? 40 filmes dão 1240 ou 250 fotografias. 1250 fotografias. Dessas fotografias, eu publiquei até hoje 250, 300, o máximo. Muitas não prestam, estão desfocadas, estão tremidas. Na altura dos tiros eu tirei-me para o chão. Mas ainda lá há fotografias, mas eu juro que não volto a mexer nas fotografias do 25 de Abril, porque também o 25 de Abril é a coisa que mais me orgulha na minha vida. Mas não é tudo o que eu fiz. Uhum. E eu fiz muito mais coisas que o 25 de Abril. Acompanhei, por exemplo, a descolonização. O 25 de Abril fotografei porque tinha mesmo a fotografar, estava ali, as coisas estavam a acontecer, não sei o quê. Por exemplo, a descolonização não, eu fui aos sítios, tinha uma intenção, comovi-me com aquilo tudo, porque aquilo que o regime anterior fez ao deixar prolongar aquela guerra daquela maneira, eu vi na Guiné os soldados a jogarem à lerpa por munições. O dinheiro, as munições substituíam o dinheiro e depois havia indivíduos que iam para a picada sem munições, porque tinham perdido as munições ao jogo com os colegas. E era assim o nosso exército. E o regime anterior provoca uma descolonização catastrófica. Uhum. E ainda por cima, eu ouço agora, com a maior das latas, o discurso da extrema-direita a dizer que nós abandonámos. Nós abandonámos. Abandonámos foi os nossos soldados em África, sem munições, sem gasolina para as Unimogos e essas coisas. E não cuidámos sequer dos nossos interesses económicos. E isso é terrível. E vi trocar BMWs por maços de cigarros. Mas isto era para a conversa da descolonização. Uhum. E eu antecipei-me, peço desculpa. Não, nós podemos ir já à descolonização. Queria só fazer uma menção a uma imagem que nós vemos aqui e que está na exposição, que é a imagem que no fundo simboliza
o fim, porque nós temos o Marcelo Caetano, temos um retrato do Marcelo Caetano e temos um retrato Do Américo Tomás. do Américo Tomás. Do Almirante. Eu gostava que tu Almirante. falasses... Não sei se será o último Almirante. mas eu gostava que tu falasses dessa fotografia, porque esse é um fim de império e logo a seguir há outra imagem que já é da descolonização e que nos dá o fim do império também. E essa fotografia também está no museu, na exposição, que é a fotografia onde temos por um lado o padrão dos descobrimentos e ao lado temos todos aqueles caixotes do retorno. E portanto estas duas fotografias são duas formas de olhar para o fim do império. Então começamos numa que é aqui significa em Portugal, política, é dos gabinetes, e depois olhamos para aquela que se passa um ano depois, em 75, então, já com a chegada de 500, 600 mil eu repatriados. Passo a descrever a primeira foto que a Anabela fala, é uma fotografia feita da janela do gabinete do Major Silva Paz, que era o diretor-geral da PIDE, e que está o marinheiro a olhar pela janela e ao fundo estão os despojos dos símbolos, os retratos do Américo Tomás, do Almirante, do último Almirante, espero, e do Marcelo e outros retratos que estavam lá para trás, e armas no chão, munições, e o marinheiro está a espreitar pela janela. É outra foto recusada. Essa foto é provavelmente das melhores fotos que eu considero, das melhores fotos de 25 de Abril, para mim. Também foi recusada porque a ponta do boné estava cortada. Uhum. E não podia ser publicada. E essa não teve 20 anos inédita. Teve, curiosamente, 48. Saiu para aquele livro da imprensa nacional, Casa da Moeda, que essa foi descoberta pelo Cláudio Garrudo. E esse marinheiro que está a olhar para a janela, vamos imaginar que ele está a olhar para o padrão dos descobrimentos, que tem aquela fórmula triangular, e os caixotes que estão em baixo também têm uma fórmula triangular, mas ao contrário, é quase um complemento do padrão. Essa foto eu fiz quando regressei de fotografar a independência de Moçambique. Aqueles caixotes eu tinha-os visto no Porto de Lourenço Marques a serem embarcados. Aqueles mesmo tinha-os visto e fotografei-os em Moçambique a serem embarcados no paquete Niassa. Quando Maputo ainda se chamava Lourenço Marques. Não, foi em Lourenço Marques e Maputo não existia. Claro. Estamos em 1975, claro. Em junho, no princípio de junho, e a independência foi no dia 25. Quando eu tive 2 meses em Moçambique, na altura da descolonização, e fotografei muito em Moçambique, e quando eu vejo aqueles caixotes, eu reconheci alguns daqueles caixotes e fotografei, e não fotografei, eu vou ser sincero, eu não pensei no monumento dos descobrimentos, eu pensei nos caixotes que eu tinha visto em Lourenço Marques a serem embarcados no UIS, no paquete Niassa. O UIS também estava, mas aquele era o paquete Niassa. E disse, olha que giro, e fotografei. Andava a passear de folga, porque já não folgava há vários meses, e andava a passear. E eu, normalmente os meus passeios, fotografo. Bom, estão a ver, ele até para a mesa e então, traz a sua Leica. Quando chego a casa, revelo o filme, faço a fotografia e digo, caramba, e vejo aquilo, e vejo aquela fotografia. E pronto, lá criei outro símbolo, não é? Como diz o António Barreto, mais um símbolo. Mas a descolonização, o 25 de Abril, eu orgulho-me e tenho umas saudades imensas do 25 de Abril. Eu vou morrer com saudades do 25 de Abril, porque foram os dias mais felizes da minha vida. Quando tu dizes os dias, tu estás a referir-te O 25 específico. de Abril é um ano e meio. É um ano e meio.
Bom, então o é isso. 25 de Abril Não, é o não, único não. dia que eu conheço que durou 1 ano e meio. Não, desculpa, eu vou repetir esta frase. O 25 de Abril é o único dia que eu conheço que durou 1 ano e meio. Isto é para escrever nas paredes. Porque eu ia perguntar, mas quando falas do 25 de Abril, estás a falar daquela semana que durou até ao 1º de Maio? Estás a falar de 1 ano e meio? É assim, estou a falar da semana que durou até ao 1º de Maio, é óbvio. Mas também estou a falar do tempo em que nós fomos tão felizes, que até me custa acreditar. Percebes? Até me custa acreditar que nós, tendo sido tão felizes, agora tínhamos 50 tipos do Chega mas pronto, eu já não quero ir por aí. Aquilo durou, a reforma agrária, o que é que meteram-se erros, fizeram-se coisas terríveis. Desculpa, mas não se fizeram coisas como o Tarrafal, nem como obrigar 9.000 pessoas a morrer em África. O que se fez foi por inexperiência, o que se fez de mal, digo eu. Mas também criámos Estado Social, o ensino, a saúde. O nosso país deu um salto de milhares de anos comparado com aqueles anos do fascismo. Eu vivi ainda 20 anos no fascismo. Mas então deixa-me perguntar-te aquilo que eu pergunto a todos os convidados dos Filhos da Madrugada. Eu apresentei aqui alguns exemplos, Sabes muito que eu poucos. sou um avô da madrugada, não sei. Tu és um... Não, tu és um pai da madrugada. Não, tu és um pai da madrugada. Eu apresentei aqui alguns exemplos e, como vos disse, o meu foco foi sobre a mudança do Estatuto da Mulher e pessoas que, por acederem à escola pública, tiveram uma vida diferente. Portanto, educação e mulher. Mas na escolha plural para o meu programa, eu tento convidar pessoas nascidas nas décadas de 70, 80, 90 e até anos 2000, como a Neni, pessoas de esquerda e de direita, pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes áreas do saber. Procuro justamente essa diversidade. E pergunto a todos, o que é que a tua vida deve ao 25 de Abril? Em que sentido é que tu achas que a tua vida foi tocada pelo 25 de Abril? E, tendo nascido eles todos depois do 25 de Abril, é impressionante como o antes está lá. Claro. E está lá porque estas pessoas são filhas e netos daqueles que cresceram durante os 48 anos de ditadura. E isso não desaparece de um dia para o outro, por mais mágico que seja esse ano e meio. Não é? E, portanto, esta mentalidade, este medo de que tu és da PIDE ou és fotógrafo, és delator ou não és delator, imensos códigos que são do anterior regime, passam no diálogo intrafamiliar e estão ainda nestas pessoas. Sobre a presença destes soldados na guerra colonial, não resisto a contar que uma convidada dos Filhos da Madrugada, enfermeira, que vive no Alentejo, Carmen Garcia, escreve uma crónica para o público, foi assim que eu soube dela, nasceu em 1986, 15 anos depois de mim. E ela diz, o meu pai leva a colher da sopa à boca e treme. Nunca falou sobre a guerra colonial. Eu acho que este tremor com que ele segura a colher é um stress pós-traumático. É uma marca da guerra colonial. O meu pai, que esteve na guerra colonial, falava da guerra colonial todos os dias. E isto também acontece muito no programa, percebermos que numas famílias há um silêncio absoluto e noutras aquilo é uma obsessão da qual as pessoas não conseguem libertar-se. De qualquer modo, o que me impressionou foi esta mulher tem menos 15 anos do que eu e a marca da guerra colonial está lá. Não é? E estes soldados, de facto, foram mobilizados, estiveram lá e continuam a carregar esta herança pesada.
E isto é uma coisa especialmente dolorosa quando nós assistimos agora a este discurso saudosista do passado, ou vemos os 50 deputados da extrema-direita no nosso Parlamento. Nem sequer é saudosista, é mentiroso. Não, sim, mas Nem a sequer expressão, é saudosista, é mentiroso. mas a expressão saudosista do de antes é que era bom, que é uma expressão que se ouve cada vez mais, é nesse sentido que eu digo que é saudosista. Mas é uma coisa que está ainda, de facto, muito presente nestes jovens, neste Portugal que nós construímos em democracia, porque isto não desaparece de um momento para o outro. Portanto, gostava de que continuasses a falar do que tu viste, do que tu fotografaste eu gostava na descolonização. Da descolonização. Eu estive na Guiné, ainda antes do 25 de Abril. Fotografei operações militares e fotografei soldados portugueses nas condições. Tive em Gabu, tive em Guilés, tive em sítios terríveis da Guiné e vi como nós éramos magros, cheios de fome. Nós tínhamos um exército cheio de fome em África. Ninguém diz isso. Uhum. Porque, por vezes, por fim, na fase final, não é porque não houvesse comida, é porque não havia força aérea e não havia quem fosse lá entregar a comida. Não havia logística. Chegámos ao ponto de, no final da guerra, serem os terroristas, como nós dizíamos, os turras. Eles eram os turras, nós éramos os tugas. Que trocavam comida por lâminas, por sabão, por não sei quê, porque nasce sempre um comércio clandestino. Uhum. E aquilo era assim que se sobrevivia. Porque assim, as condições eram péssimas. E eu, quando fui fotografar a descolonização, achei que ia ser fantástico. Fantástico. Achei que ia ser fantástico fotografar a descolonização. Porque ias ver a alegria deles? Que ia ver a alegria de todos, ia ver a alegria E achei que ia ser uma coisa extraordinária. Tanto que ninguém queria ir. E então eu fiz, por exemplo, fiz 15 dias a ponta aérea Lisboa-Luanda e aí vinha todos os dias para Luanda. E eu queria era ir. Eu fui a Moçambique, fui a vários sítios. E um dia chegou o dia da independência. E no dia da independência, era à meia-noite, no dia 25 de junho, no estádio da Machava. Uhum. E então, toca o hino nacional e desce a bandeira nacional, depois toca o hino de Moçambique e sobe a bandeira de Moçambique. Eu fiquei gelado. Todas as minhas convicções ficaram ali abaladas. E achei que estava ali qualquer coisa de errado e que ia nascer uma tragédia. Eu estava a pensar nisto. E quando eu estava a pensar nisto, centenas de guerrilheiros começam a disparar metralhadoras para o ar. Aliás, houve 6 mortos no estádio da Machava no dia da independência. Na noite. E eu fiquei com o sentimento que isto vai acabar mal. Uhum. E ao que parece, toda a gente sabia que aquilo ia acabar mal. Os portugueses sabiam, os movimentos de libertação também já sabiam, que estavam infiltrados por russos, chineses, por tudo, sul-africanos, e o mundo posicionou-se para ocupar aquele espaço que os nossos militantes de extrema-direita não percebem que foram comidos, ou não cuidarem dos interesses do país, ou não fazerem a descolonização atempadamente e com cuidado, entregaram o país. Foram eles que entregaram o país. Não foram os soldados que foram durante 13 anos. Os militares deram-lhes 13 anos para os políticos resolverem a questão. Eles não resolveram. É por isso que a grande desilusão para nós foi o Marcelo Caetano. Nós tínhamos uma grande esperança no Marcelo Caetano. Uhum. Porque o Marcelo Caetano era casado com uma senhora que era irmã do Henrique de Barros. Toda a família do Marcelo Caetano estava ligada à esquerda portuguesa. E nós achávamos que o Marcelo Caetano iria democratizar, iria fazer a transição, iria fazer a descolonização.
Mas não, radicalizou-se, enquistou-se naquela posição e nós perdemos a guerra, essa é a verdade. Mas nós perdemos a guerra, e isto ainda é mais trágico, perdemos a guerra numa terra na Guiné, que é em Guilés e em Guidage, onde nós nos tivemos que levantar uma bandeira branca e sair. Foi aí, porque em Angola e Moçambique nós não tínhamos perdido a guerra. Ela estava ganha. Mas o simbolismo da Guiné era tal que, perdendo a Guiné, perdia-se tudo. E foi o que aconteceu. E essa parte, essa angústia, depois das guerras civis, eu fui à Guerra Civil de Angola, fui à Guerra Civil de Moçambique, fui aos 7 ou 8 golpes de Estado que houve na Guiné-Bissau. E, por exemplo, a primeira vez que fui ao golpe de Estado da Guiné-Bissau foi em 1980, o golpe do Nino Vieira. Descobrimos que eles tinham... Essa fotografia também está na exposição na exposição do museu, sim. Descobrimos que eles tinham morto todos os comandos africanos, todos os fuzileiros africanos e todos... E tinham-nos fuzilado pura e simplesmente quando tinham garantido proteção. E aliás é isso que provoca o golpe e que provoca a instabilidade. Porque houve um general guineense que me disse a mim, durante o golpe, disse-me a mim, disse, mas vocês agora têm um golpe de Estado, mas porquê? Porquê? Porque vocês foram-se embora e deixaram-nos aqui. Nós não tínhamos experiência de governação, nós esperávamos. Mas o que é que acontece? É que a transição não foi feita. Eles esperavam acompanhamento, esperavam que Portugal formasse um exército, formasse a administração dos países, esperavam um tempo de transição. Só que os militares portugueses deitavam a G3 para as piscinas, porque não queriam mais, era nem mais um tiro, nem mais um soldado para as colónias. Porquê? Porque prolongaram aquilo o tempo demais. Aquela guerra durou, na prática, quanto a mim, 7 ou 8 anos a mais do que o que devia ter durado. Esta é a minha opinião. Eu sou um simples civil, tenho um grande amigo que é o Matos Gomes, o Coronel Matos Gomes, que é o segundo oficial mais condecorado do Exército Português, tem 3 torres espadas, uma cruz de guerra. O primeiro é o Marcelino da Mata, que também é desrespeitado de toda a maneira efetiva. Ele só se limitou a serem... Pronto, há muita gente que diz que ele era um assassino, que era isto, que era aquilo. Todos éramos assassinos. Nós éramos, eles também eram. Se as pessoas pensam que aquela guerra se fez com bons e maus, estão enganados. Fez-se com bons e maus dos dois lados. O que foi mesmo mau, foi a política colonial portuguesa. Isso é que foi mesmo muito mau e incompetente. Gostava só de dizer que uma das minhas preocupações na escolha dos convidados foi também trazer para este mosaico do Portugal construído em democracia afrodescendentes e portugueses a quem continuam a perguntar você é de onde? Um deles esteve aqui muito recentemente, o Dino Santiago, que nasceu no Algarve, portanto é tão português quanto eu. As suas origens são cabo-verdianas e parece-me que o trabalho e o que o Dino Santiago representa para as questões da negritude e para a maneira como os negros são vistos em Portugal é da maior importância. Mas a Neni é portuguesa, nunca foi a Cabo Verde, mas continua a esbarrar neste fantasma do racismo e é muito frequente perguntar, mas onde é que você nasceu? Você vem de onde? Em função da cor da pele. Daí que, para o programa, na primeira temporada, a minha primeira convidada foi uma mulher negra e escritora e doutorada. E isso foi uma afirmação política minha. Não foi uma escolha inócua. E foi a escritora Jaimília Pereira de Almeida. Assim como a última convidada dessa primeira temporada, no dia 25 de Abril, foi a Neni.
em cada temporada eu procuro ter pessoas que nasceram ou cujas raízes familiares são de diferentes ex-colónias, porque os seus discursos também são diferentes. Se vêm da Guiné, se vêm de Moçambique, se vêm de Cabo Verde, são questões muito diferentes também, cruzando com o extrato social da família dessa pessoa. Ou seja, se o Calaf, que é angolano, que é de uma família upper class, vamos dizer assim, angolana, e que vai para Portugal estudar para a universidade, é tratado por um mestre de obras, como ele conta, de uma forma racista, é, apesar de tudo, diferente do que acontece com uma miúda, com uma neni, que é filha de uma empregada de limpeza. Portanto, há aqui a interseção de muitos aspectos. São questões muito complicadas. E este ano aconteceu-me uma coisa incrível na Avenida da Liberdade, no dia 25 de Abril. Um rapaz dirigiu-se a mim, olhou-me assim nos olhos e disse: obrigada por convidar pessoas negras para o seu programa. E foi-se embora. E eu compreendi que para muitas pessoas a RTP África continua a ser o seu lugar. Ou eles sentem que o seu lugar é na RTP África. Não é na RTP 1, na RTP 3, canal aberto, prime time. E isto é uma questão que eu sinto que está ainda muito presente na sociedade portuguesa. Conta. Eu tenho que contar uma coisa muito divertida que se passou em Cabo Verde e que tem a ver com o RTP África e com o desporto. Ao domingo, nas capitais dos países lusófonos, ouvem-se os relatos e vêem-se os jogos de futebol. Eu estou a falar, isto passou-se nos anos 80. Eu fui fazer uma reportagem sobre o Tarrafal, a Cabo Verde. E calhou um domingo, e de repente não havia ninguém na rua. Havia um Sporting Benfica. E só ouvia o relato em todo lado. Eu não via ninguém, eu ouvia o relato. E então, o Sporting ganhou. Eu sou do Benfica, por isso posso contar esta à vontade. E depois de repente começa-se a ver toda a gente na rua, carros a apitar, e eu vejo um grande slogan pintado numa parede, no Tarrafal, no muro do Tarrafal. 7-1, é demais! Então o Sporting tinha grande 7-1 ao Benfica. E foi a grande festa naquele dia, em Cabo Verde. E aí, aquilo que tu estás a dizer, a ligação da RTP África. E a ligação que de facto aquela gente tem connosco. Não, calma, eu defendo absolutamente a existência da RTP África e da RTP Internacional, e são canais muitíssimo importantes. Aquilo que eu estou a dizer é que para muitas destas pessoas a RTP 1, 2, 3, 8 da noite, canal aberto, parece que é um lugar de brancos. E por isso também é que eu convidei a Jaimília Pereira de Almeida, porque é uma mulher doutorada, não é desportista ou cantora. Porque o Dino Santiago ou o Blessing Lumoeno, que também foi ao programa, que é treinador de futebol, esses, apesar de tudo, já conseguiram lugar nesses lugares de brancos, vou dizer assim, de uma forma muito resumida. Mas parece que a academia ou determinadas profissões parece que continuam a ser exclusivos de brancos, e por isso eu acho que é tão importante que essas pessoas entrem nesta corrente sanguínea e que a discriminação não seja feita. Bom, dito isto, já falámos um bocado, queria saber se alguém quer participar e fazer perguntas. Eu só queria dizer mais uma coisa, e vai ser vou ser muito rápido. Nem sequer é evidente que tudo na vida é político.
A questão aqui é o seguinte: aquilo que o 25 de Abril nos trouxe não foi nem a esquerda, nem a direita, nem a democracia, nem isto, nem aquilo. O que nos trouxe foi mesmo a liberdade. E o que está em causa agora é a liberdade. É só isso. Não queria dizer mais nada. E é sem dúvida isto que eu tento perguntar a estas pessoas. Têm a liberdade de poder escolher a vida que querem ter? E essa é a pergunta que continua a perseguir-nos. Então, perguntas para o Alfredo? E para a Anabela, já agora. Bom. Isto não é um programa sexista. Sim, mas... Sim. Parler seulement parce que de la dimension internationale du 25 avril, moi j'ai le même âge que Monsieur Cunha. Et dans ce moment-là, j'habitais, je suis espagnol, j'étais à Madrid, j'étudie les Sciences Po, et ce jour, c'était un jour de fête dans toute l'université, parce que nous étions avec Franco encore, et voilà. Et c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est un peu comme le Chili et l'espoir que le 25 avril représente pour les pays qui sont dans sous une dictature. C'est ça? Ah, et vous le savez encore? On va finir tout ensemble en chanter grande voix. Oui, vous avez célébré la liberté, très bien. Et comment expliquer alors Chega? Ah, c'est très difficile. Okay. Queres explicar o Chega? Pois eu acho que não há explicação, mas posso tentar. O Chega explica-se por várias coisas. Eu tenho 2 filhas, eu vivo bem, pertenço à classe média portuguesa, estou reformado, publico os meus livros, tenho direitos de autor, vivo bem. A minha filha ganha bem, trabalha numa empresa subsidiária da Netflix, mas vive bem na Índia. A outra minha filha, que tem a mesma profissão da minha filha mais velha, vive em Portugal e ganha 6 vezes menos do que a minha filha, que vive na Índia. E não consegue comprar uma casa. Ou melhor, conseguiu comprar uma casa porque eu lhe a comprei. Os portugueses, os jovens, não conseguem arranjar uma casa. As pessoas não conseguem arranjar uma casa. O acesso à saúde é cada vez pior. A classe política portuguesa parece que criou um fosso entre a população e a classe política. Há dinheiro para tudo, menos para as pessoas. Agora parece que começa a haver muito. Agora já descobriram que há imenso dinheiro e há dinheiro para tudo. Não, eu acho que agora também já estão a entrar no exagero ao contrário. Ou seja, não há esperança, temos que ter esperança, não é? Temos que dar esperança aos jovens, temos que ter esperança. Antigamente, quando eu era miúdo, eu era pobre, mas sabia que se trabalhasse ganhava dinheiro, sabia que se trabalhasse muito ganhava mais. Agora não. Sabia que se quisesse podia alugar um apartamento, podia alugar uma casa. Os jovens não conseguem viver em Portugal, neste momento. Eu vivo em Braga, no norte de Portugal. É mais caro do que viver em Madrid ou se calhar aqui no Luxemburgo. É impossível, porque nós ganhamos pouco e pagamos muito. Pagamos combustível altíssimo. Por conseguinte,
é preciso introduzir bom senso na política e na nossa vida. Acho que é isso. Mas o Chega também tem os dias contados, porque a verdade é que como o azeite vem sempre ao de cima. Bom, eu gostava de acrescentar algo. Eu concordo com esta visão, explicação, e que está assente sobretudo na desesperança que os jovens sentem e com a falta de qualidade de vida dos jovens e desta geração. Os seus pais cresceram a achar que a sua vida seria melhor que a dos seus pais, avós. Hoje os miúdos não têm essa impressão de que vão viver melhor. Mas eu, sobretudo, vejo isto integrado num contexto internacional e acho que não se pode desligar o Chega do trumpismo, do bolsonarismo, daquilo que acontece na Europa, na Hungria, na Polónia, em Itália, ou seja, o movimento da extrema-direita, que é de uma extrema eficácia, é uma coisa concertada e que cresce por toda a Europa e que usa as mesmas armas. O populismo sabe muito bem comunicar, sabe muito bem mexer-se e sabe muito bem, num território onde a pobreza, a falta de esperança são aquilo que predomina, não é? Sabe muito bem difundir aí o seu discurso, que é um discurso de ódio, é um discurso xenófobo, é um discurso racista e é um discurso que granjeia um voto imediato, mesmo que à la longue a verdade venha ao de cima, não é? Porque eu agora, por exemplo, vejo, porque é que não há casos de corrupção no Chega? Não é? Se há em todos os partidos. Porque eles ainda não ocuparam cargos de poder. Daqui a alguns anos. Mas há cadastrados, há pessoas não, mas há cadastrados. Não, está bem, mas o que eu quero dizer é, se há casos de corrupção em todos os partidos, assim que o Chega ocupar cargos de poder, daqui a algum tempo, vão ver que também aí aparecerão os casos de corrupção, etc, etc. Ou seja, aquilo que são as bandeiras do Chega, eu tenho esperança, apesar de tudo, que a Kamala Harris ganhe e que isto nos ajude um pouco a lidar com este crescimento atroz da extrema-direita, senão será bastante mais difícil. Outras perguntas? Aquele senhor? Perdão, assim? Boa noite, Anabela. Boa noite, Sr. Cunha. Muito obrigado, antes de mais, por terem vindo cá e partilhar o seu testemunho, as suas observações, os seus comentários connosco, aqui com a comunidade portuguesa residente no Luxemburgo. Eu já nasci pós-74 e ouvi-los é, de facto, muito enriquecedor e muito positivo para conhecer melhor a história do nosso país. Dito isto, o Sr. Cunha perguntava-lhe em particular como é que o senhor teve toda essa experiência, toda essa vivência e acompanhar dos anos, desde essa altura até hoje. Eu queria lhe perguntar o seu comentário, a sua observação, como é que vê a elite política do nosso país? Será que houve uma evolução ou antes, pelo contrário, a nível de consciência social, a nível de carisma, acha que temos uma elite política hoje melhor, mais bem preparada do que antes, ou, pelo contrário, houve uma deterioração a nível da nossa classe política? Muito obrigado. O antes é o antes relativo, há pouco tempo. Não é o antes do antes. Sim. Confirme, por favor. Sim. Sim. É assim, eu vou-lhe dizer exatamente aquilo que eu penso e vou ser o mais sincero possível e correndo o risco de ser politicamente incorreto. Eu ouço os noticiários em Portugal e ouço a Iniciativa Liberal, o Chega, o PS, o PCP,
E a conclusão que eu chego é que a maioria daquela gente são basicamente incompetentes. Nomeadamente, o PS, o líder do PS, e vou personalizar, não tem problema nenhum, eu sou uma pessoa que habitualmente voto no PS. Ligado, fui fotógrafo de Mário Soares. Eu acho tão mau o líder do PSD como o do PS. Para mim, são péssimos. Há, de facto, uma crise na elite. Eles não souberam crescer, não souberam fazer uma transição para a geração mais nova. Acho isso. Então, o CDS deixou-se morrer de uma forma inglória. O PCP continua a dizer aqueles disparates da Ucrânia, que é de uma pessoa cortar os pulsos ao ouvi-los. Isto é o que eu penso, é aquilo que as pessoas pensam. Eu ouço o tipo do Chega dizer aldrabices gravíssimas e ninguém o processa, ninguém, não acontece nada, não há regimento na Assembleia da República, não há regras. O antigo Presidente da Assembleia da República é responsável pelo crescimento do Chega. Passou aqueles anos a promover o Chega. Quer dizer, por amor de Deus, deixou de se fazer política. Porquê? Porque deixou de haver ética. Eles tratam-se mal, não sei o quê. Parece. No café, eu moro em Vila Verde, no Minho, numa aldeia. No café da minha aldeia discute-se com mais educação do que se discute na Assembleia da República. Eles chamam-se prostitutas políticas, chamam-se aldrabões, e não acontece nada. Se me chamassem aldrabão, levantava-me e ia lá e dava-lhe um estalo no focinho. É tão simples como isso. E, de facto, há uma degradação da nossa classe política. Sim. É verdade. E isso faz nascer o Chega. E não só. Bom, recentemente... os almirantes desta vida. Desculpa interromper-te, mas eu tenho recentemente... um bocado a obsessão da Marinha. Recentemente, a deputada Isabel Moreira teve a coragem de denunciar uma situação da qual já se falava à boca pequena há algum tempo e que se passa no Parlamento, e é uma coisa gravíssima. E depois, felizmente, outras deputadas secundaram o testemunho da Isabel Moreira, a Inês Sousa Real, a Romualda, e, portanto, os deputados do Chega insultam as mulheres. São, além de mais de uma misoginia, além de tudo mais, insultam as mulheres. E a Romualda veio à televisão, porque quando a Isabel Moreira disse é preciso acabar com o bullying sobre as mulheres, o Chega faz bullying, e eles disseram, tem de provar, e então apareceram as outras mulheres a dizer, a Romualda contou, eu cheguei ao bar, a Romualda era uma deputada do PS negra, e ela contou que chegou ao bar ao meio-dia e um deputado do Chega disse boa noite, por causa da cor da pele dela. Mas é muito pior que isso. É muito pior do que isso. A Inês Sousa Real chega ao bar e começam a imitar os sons dos animais, porque é deputada do PAN, que é o Partido dos Animais. Deixa-me só dizer-te uma coisa, eu sou amigo... É isto que se passa neste momento na Assembleia. Eu sou amigo de uma antiga deputada do PS que sofreu esse tipo de coisas e perguntei-lhe, olha, mas e porquê que vocês não se queixam à polícia? Estão ali, queixam-se à polícia, têm uma testemunha, apresentam uma queixa-crime contra o tipo. Mas aquele tem imunidade parlamentar. É muito complicado. Mas havia aí uma outra pergunta, sim, senhor? Peço desculpa. Vou mudar um bocadinho a primeira pergunta que eu tenho para outra coisa. Já que estão efetivamente a falar da ética dos políticos em Portugal e da ética em geral na política portuguesa, não acham, e você que trabalha para uma televisão pública, que também há um grande problema ao nível jornalístico durante todos os, sei lá quantas vezes por dia, notícias que são feitas, seja pelos jornalistas, seja pelos cronistas que vão lá todos os dias, que contam mentiras ou que falam de coisas que não interessam a ninguém, que também aí a educação pode começar aí numa televisão que não tem jeito nenhum, para mim?
Bom, então, eu gostava de lhe dizer que eu colaboro com a RTP, eu não sou dos quadros da RTP. E, como eu há pouco disse, um privilégio imenso para mim é trabalhar para um canal público onde a pressão das audiências não é sentida da mesma maneira e que é aquela que faz que em muitas televisões a abordagem jornalística seja exploratória, seja uma exploração do sentimento mais básico, as pessoas sejam representadas em situação de desumanidade, e é um jornalismo no qual eu não me revejo. Mas, assim como há políticos nos quais nos revemos, também há com certeza jornalistas que têm uma abordagem com a qual concordamos e que nos parece a correta, e há outros que não, como há juízes ou membros do Ministério Público que vazam a comunicação privada aos jornalistas, violando constantemente o segredo de justiça, por exemplo, a que estão obrigados, e outros que não. Ou seja, nós temos de facto novas regras de comunicar nos últimos anos que resultam muito da existência da internet, das redes sociais, de uma gratuitidade da informação que mexe com o modelo de negócio, com uma fragmentação da nossa comunicação, do tempo que nós prestamos a cada notícia, a cada texto. Tudo isso mudou muitíssimo, e claro que há uns jornalistas que são mais sensacionalistas e outros que não são, e insisto, é um privilégio, não tenho outra palavra, é um privilégio muito grande para mim trabalhar para a RTP e ter esta possibilidade de fazer programas nos quais ninguém me diz: tens de convidar esta pessoa que é muito conhecida, porque aquele nunca foi à televisão, ninguém quer saber o que é que ele vai contar, e se eu não tiver audiências, não tenho publicidade, não tenho como sustentar este canal, etc, etc. Portanto, esse tema que aborda, que é no fundo a maneira como se comunica, é muito sensível, é muito complexo, e há bons e maus, como sempre. Mas também tem a ver com outra coisa, que é com a extinção da imprensa. Os jornais portugueses estão lentamente a desaparecer, a perder qualidade. E perderam qualidade porquê? Porque foram comprados pelos grandes grupos, que pura e simplesmente venderam o património, os edifícios, e depois pulverizaram aquelas empresas. O Diário de Notícias era uma instituição, hoje tem risco de falência. O Jornal de Notícias era uma instituição, a mesma coisa. Comércio do Porto, a mesma coisa. 1º de janeiro, sei lá, e depois são substituídos por órgãos de comunicação estranhos, como, por exemplo, uma cadeia de televisão que se chama Now. E que está associado ao Correio da Manhã. Está associado ao Correio da Manhã, à CMTV. Sim. É tudo muito estranho. Depois, mas mexe muito com o modelo de negócio, de facto, não é? E pensem lá, todos nós nos habituamos a ir a um jornal online e ver as notícias, ou pelo menos picar os títulos e não assinar. Se a informação não é paga, e todos nós nos habituamos, de facto, a esta gratuitidade da informação, isto é muito problemático a longo prazo. A longo ou a médio mesmo, não é? Eu gostava até de acrescentar aí outra coisa. Ultimamente, uma das coisas que eu tenho feito também é ser membro da Sociedade Portuguesa de Autores. Pela primeira vez este ano, a Google, a Spotify, ou seja, as grandes plataformas começaram a pagar direitos de autor em Portugal.
E começaram agora, porque só agora que os obrigaram. Porque a SPA e as outras associações de autores andam há mais de 15 anos a pedir que se aplique uma lei europeia. E só agora é que o governo português obrigou, e são milhões que entram em Portugal e que vão, na maior parte, vão para impostos para o governo português. Quer dizer, tivemos quase 15 anos à espera de obrigar aquela gente a pagar. Não é? Entretanto, os nossos jornais foram sugados e a maior parte deles fechou. Tem a ver com isso, mas eu, por acaso, sou sempre otimista e acho que as coisas vão mudar. Vão mudar, porque já vivi tempos piores que estes, por isso estou à vontade para falar. Sim. Eu acho que as coisas vão mudar quando nós identificarmos exatamente quem é o inimigo. Que é uma coisa que ainda não conseguimos. Eu também sou otimista. Também sou otimista, atenção. E ao longo destas 3 temporadas dos Filhos da Madrugada, já entrevistei mais de 100 pessoas. Muito provavelmente no próximo ano vamos fazer a 4ª temporada dos Filhos da Madrugada. E é uma alegria para mim sentir que as pessoas me dizem: esta é a história da minha família. Esta é a minha história. Eu mesma, que achava que sabia qual era a minha história, ouvindo estes testemunhos, vou relendo a minha própria história, vou reenquadrando a minha própria história. E outra coisa que começa a acontecer e que é muito interessante com estes testemunhos é que as pessoas começam a perder alguma vergonha de dizer: as minhas origens são tão pobres, não é? Porque, por exemplo, temos um cantor que é o Samuel Lúria, que diz no programa: o meu avô era sapateiro. Um bioquímico divulgador de ciência, o David Marçal, diz: o meu avô carregava carvão. A minha mãe já é a primeira pessoa da família a completar o ensino secundário. Então, o facto de outras pessoas que conseguiram, mercê do seu trabalho, do trabalho dos seus pais, do trabalho dos seus avós, conseguiram uma vida melhor, começam a ter ou a dizer mais facilmente: eu venho daqui, e passa a ser uma coisa coletiva, porque sentem que não estão sozinhos, que isto é a sua história, que isto é a história do país. Então isso é muito animador para mim, e gosto quando no programa as pessoas dizem de uma maneira mais descontraída: as minhas raízes são rurais. As minhas raízes são pobres, as minhas raízes são analfabetas. E este é o caminho que nós temos feito. E isso também nos permite perceber os passos de gigante que o país deu, apesar de nós termos uma classe política que neste momento nos deixa mais desesperançados, etc. Mas quando eu olho para estes percursos todos, quando eu olho para a Luísa Semedo, que achou que ia ser operária como os pais e os avós e fez um doutoramento na Sorbonne, eu digo: não, nós demos passos de gigante, calma. Calma. Isso é verdade. Calma. Isto está pesado, estamos num momento mau, mas não tem comparação possível, apesar de tudo, com o lugar de onde vimos, não é? Sim. Eduarda Macedo, eu sou uma daquelas pessoas que assina vários jornais. Eu não consigo ler tudo aquilo que assino, nem pouco mais ou menos. Assino o Público, por exemplo, mas também assino os jornais luxemburgueses, inglês e alemão. Não consigo. E porquê é que o faço? Faço porque quero apoiar a imprensa livre e faço porque posso. Obrigada. Pela parte que me toca. Falou da questão da ética, falou dos padrões de ética, dos padrões de qualidade da imprensa. Disse muito bem que dependem também dos modelos económicos, e aquilo que nós assistimos é uma concentração cada vez maior dos meios de comunicação em grandes grupos económicos muito poderosos, cujos padrões de ética e de qualidade, enfim, deixam bastante a desejar. Acha que é possível
o termo francês seria redresser, voltar a fazer subir os padrões de ética e de qualidade sem dar cabo desses grupos económicos, ou seja, sem haver outra revolução? Quer dizer, não sei responder, não é? Eu acho que prefiro pensar que em cada canal ou em cada jornal há sempre coisas que nos interessam e há sempre coisas que não nos interessam, não é? Se eu vejo a CNN portuguesa e tem essa grande marca internacional, não é? Há coisas na CNN portuguesa que me interessam e outras que me parece que têm uma abordagem mais sensacionalista ou menos interessante, não sei. Os grandes grupos, não sei como é que se pode fazer outra revolução. Por acaso, no outro dia, num programa de cinema, eu gosto muito de cinema, e concebi um ciclo de cinema para a Casa do Cinema Manuel de Oliveira, que funciona em Serralves. E passámos o Citizen Kane, do Orson Welles, não é? E perguntámos-nos quem é que hoje seria tão poderoso quanto aquele Charles Foster Kane, que tinha um poder económico, que tinham poder económico, que tinham poder mediático, que tinha o poder político, e o primeiro nome que nos apareceu foi o Elon Musk. Não, sim. Quem é que hoje tem tanto poder a uma escala planetária? E provavelmente são as pessoas que têm as plataformas. Sim. Exatamente. Sim. E que ele não controlava e que ele agora quer controlar. Eu não sei se precisamos de microfone, porque depois as pessoas que estão a seguir no... Oui, hélas, on va prendre encore peut-être cette question-là, oui. Pour Sim, les maîtres senão... du temps nous disent qu'on est un peu... qu'on arrive à la fin de notre discussion. On va peut-être encore prendre juste cette question. Si vous pouvez peut-être y répondre rapidement, et puis on passera peut-être au mot de la fin, et la discussion pourra continuer de manière informelle. Vous voulez le micro? Não, eu gostava só de dizer que as redes sociais fizeram uma coisa que mudou radicalmente o paradigma da comunicação. É que quando eu comecei a trabalhar e quando o Alfredo começou a trabalhar, nós éramos receptores de informação. Com o surgimento das redes sociais, todos passámos a ser também emissores de comunicação. Não de informação, estamos a falar de coisas diferentes. E o jornalismo tem regras muito específicas. Mas foi como se cada um de nós tivesse o microfone e o nosso próprio canal. E, portanto, deixámos de ser apenas o receptor para passar a ser aquele que no Twitter, no Facebook, no Instagram, no próprio canal de televisão, tanto pode servir para uma miúda como a Nanny divulgar as suas canções e chegar a milhões de pessoas, mas ela passou a ser a detentora do seu próprio canal, do seu microfone. Tem essa possibilidade de chegar a milhões de pessoas. E isso não existia antes. Mudou tudo. Isto mudou tudo. A seguir podemos... E não necessariamente para pior. E não necessariamente para pior. Depois depende muito, claro, da maneira como tudo isto acontece. O que está a acontecer com o Twitter e com o Musk é que aquilo de repente deixa de ser uma coisa plural para haver essa tentativa tentacular de controlar a informação, não é? Quer dizer, não me surpreende nada agora que ele apareça ao lado do Trump
Assim como existe uma expressão brasileira muito engraçada e que apareceu durante o bolsonarismo para descrever aquilo que a extrema-direita faz, que é milícia virtual. Portanto, a milícia deixou de ser apenas uma coisa com espingarda para passar a ser desinformação, fake news, para chegar desta maneira a milhões de pessoas. Portanto, a milícia passou a ser virtual. Enfim, eu gostava que nós terminássemos de uma maneira um pouco mais animada. Vamos. Podemos, só se for feliz, vá, porque senão... Désolé de devoir, hélas, interrompre cette discussion. On est un peu tributaire du temps. Et hélas, comme si souvent dans le cadre de ce programme en lien avec nos expositions au musée, on se rend compte que cet esprit de 1974, il est bien vivant et qu'un des très grands acquis, en tout cas en tant que moi, en tant qu'historien extérieur du Portugal, c'est cette possibilité de débattre. Quelque chose qui n'existait pas avant 1974, où il y avait une censure et une pensée unique. Et c'est quelque chose que, en tout cas, moi, vu de l'extérieur, je trouve que c'est peut-être le plus grand acquis de cette journée du 25 avril qui a duré 1 an et demi et qui peut-être continue d'ailleurs encore aujourd'hui d'une certaine manière. Et peut-être qu'il faut revenir peut-être à cet esprit d'alors. Alors, avant de terminer totalement, je vais quand même encore me permettre de dire merci encore à quelques personnes qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Je pense tout d'abord à nos traducteurs au fond de la salle. Merci. Voilà, ils ont bien mérité les applaudissements. Merci. À l'ensemble de l'équipe technique aussi ici de la BNL et des prestataires externes, puisque aussi la soirée a été enregistrée. Vous pouvez donc, dans quelques jours, vous pourrez revoir la soirée, le débat sur la chaîne YouTube du National Musée. Un tout grand merci donc encore une fois à la BNL et en particulier au directeur Claude Conta et au directeur adjoint Carlo Blum qui ont été enthousiastes quand on a eu le premier contact il y a déjà quelques mois pour coproduire cette soirée ensemble. Et puis j'aimerais bien aussi dire merci à une personne en particulier qui est une de mes collègues, Sonia da Silva, qui n'aime pas être citée parce qu'en tant que chargée de communication, c'est plutôt une femme qui travaille dans l'ombre, mais sans l'engagement de qui l'ensemble de ce programme n'aurait pas été possible, et en particulier cette soirée aujourd'hui qui, je crois, lui tient très très particulièrement à cœur. Merci Sonia pour tout, pour cette... Boa. Voilà, et deux derniers merci. D'abord à vous, du public, pour cette discussion très très intéressante, et puis bien entendu à nos deux invités de la soirée. Je crois que l'applaudimètre montre que vous avez touché votre public, que vous avez réussi à captiver le public pour une discussion qui a été un peu dans tous les sens. On est parti du 25 avril des histoires particulières de beaucoup de gens au Portugal et au-delà pour finir sur une discussion extrêmement politique. Et je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des grands acquis de ce 25 avril. Merci à vous de partager, de continuer à tenir ce flambeau en haut, en honneur. Donc de tenir ce flambeau en honneur. Merci à tous et bon retour chez vous. Merci. Merci. Merci.